Umbanda, uma religião que é a cara do Brasil, né? Cheia de história, de filosofia, é fascinante. Então hoje a gente vai mergulhar a fundo nos seus conceitos principais para entender de onde ela veio, no que ela acredita e qual o seu propósito. Mas antes da gente começar, um ponto super importante. A Umbanda é um universo com muitas vertentes diferentes. O nosso papo aqui vai focar numa visão bem específica, tá? A gente vai seguir a linha doutrinária do Caboclo das Sete Encruzilhadas, que foi a entidade que se manifestou pelo médium Zélio de Moraes. Ele é uma figura-chave na fundação da Umbanda como a conhecemos. Beleza, então vamos lá. Nossa jornada começa com a pergunta mais fundamental de todas. Afinal de contas, o que é Umbanda? E para responder essa pergunta, olha que interessante. O material que a gente está analisando traz uma definição que se divide em duas partes, e é essa divisão que já começa a mostrar o quão complexa e profunda é essa religião. É que a Umbanda se define de duas maneiras, que parecem até opostas, mas se completam. De um lado, ela é vista como uma ciência. Ciência? Sim, uma ciência que estuda como absorver as vibrações do cosmos, da natureza. E do outro lado, ela é religião. É a manifestação dos espíritos com um objetivo muito claro: praticar a caridade. Essa mistura, sabe, entre o cósmico e o humano é o que está bem no coração da Umbanda. E toda essa estrutura se apoia em três pilares. Olha só: amor, caridade e humildade. Mas é fundamental entender que isso aqui não é só teoria, não. Não são palavras bonitas, não. São, na verdade, princípios para a vida, para a ação. São guias para o dia a dia de quem segue a Umbanda. E no centro de tudo isso, no núcleo espiritual mesmo, a gente encontra dois conceitos que talvez soem familiares para muita gente, vindos de outras filosofias. Primeiro, o karma, aquela ideia da lei de causa e efeito, né? E segundo, a reencarnação, a crença de que a nossa alma vive várias vidas para poder evoluir. Ok, mas como é que toda essa filosofia virou uma religião organizada, com templos, com gente? A história da fundação da Umbanda é um momento decisivo, sabe? Um verdadeiro ponto de virada que redesenhou o mapa espiritual do Brasil. Dá uma olhada nessa linha do tempo que mostra os momentos-chave. Tudo começa lá em 1908. É quando o Caboclo das Sete Encruzilhadas, através de um médium bem jovem chamado Zélio de Moraes, anuncia o nascimento da Umbanda. 10 anos depois, em 1918, as primeiras 7 tendas, que são centros espirituais, são fundadas lá no Rio de Janeiro. E aí o movimento vai crescendo até que, em 1939, essas tendas se juntam e criam a primeira federação oficial. É basicamente a jornada de uma mensagem espiritual que se transforma numa instituição sólida. Então a gente viu nascer com 7 tendas. Mas como é que esse movimento cresceu tanto e se espalhou pelo Brasil? E o crescimento foi assim muito rápido. Logo nos anos 20, a religião já tinha saído do Rio e chegado em São Paulo, Pará, Minas, Rio Grande do Sul. Só que, claro, esse crescimento todo trouxe desafios, muita perseguição. E aí, em 1941, acontece um marco, o primeiro Congresso de Umbanda. E o objetivo era muito direto e muito urgente: lutar para ser reconhecida, para acabar com a perseguição, basicamente, lutar pelo direito de existir. Bom, a gente já viu a história, como nasceu, como cresceu. Mas e o propósito? Qual é o objetivo final da Umbanda? O que ela quer alcançar tanto para quem a segue quanto para o mundo? Os objetivos são bem diretos, são 3. O primeiro é dar ferramentas para a chamada reforma íntima, ou seja, para a nossa evolução pessoal, para a gente se tornar melhor. O segundo é funcionar como uma proteção mesmo, neutralizando as forças negativas. E o terceiro, que é lindo, é ensinar e promover a paz e a boa convivência entre todas as pessoas. Isso nos leva a um ponto que é crucial. Na Umbanda, amor não é só um sentimento, uma coisa que a gente sente pronto. Não. Amor é ação. É a forma mais alta da caridade. Amar na prática é agir para fazer o bem para o outro. É essa atitude que realmente define a fé. E no fundo, o que é a Umbanda? No coração filosófico dela, a Umbanda é liberdade. É a liberdade total que o espírito tem para caminhar, para seguir sua jornada, sempre buscando a luz, buscando evoluir, se conectar com o que é divino. E para a gente fechar, fica uma reflexão que para mim resume muito bem o espírito da Umbanda. É um convite à humildade na nossa busca pela verdade. Diz assim: ninguém possui a verdade total, porque a verdade absoluta e total é Deus, o infinito. Nenhum ser finito pode conter o infinito. Busque a verdade para si mesmo, mas não obrigue ninguém a pensar como você. Uma mensagem poderosa, né? Que convida a cada um a refletir sobre o seu próprio caminho.